Voltamos a apresentar o Conexão pela TV e pela Rádio Unicinos. No programa de hoje estamos falando sobre a inflação. E os nossos entrevistados aqui no estúdio nos ajudam agora a entender melhor o cenário atual do país e as perspectivas para 2015. E aí a gente quer comentar também, Joyce, em relação, professor, a esse crescimento que tem acontecido na inflação nos últimos 6 meses. O senhor poderia explicar para a gente? A rigor, o que acontece? Mesmo que o governo tenta controlar determinados preços, né? E mesmo assim você teve um replique meio elevado da inflação. Quer dizer, tem vários produtos mais relacionados com alimentos, bebidas e, enfim, limpeza pessoal. Então foram produtos que acabaram pressionando bastante a inflação e teve assim digamos assim, ela chegou até quase 0,92% aí em meses próximos passados aí. Uhum. E para conter, então, a elevação da inflação, o governo brasileiro ele tem se utilizado também do aumento dos juros, né? Como é que isso, então, Juliana, afeta o bolso das famílias e também afeta a economia no futuro? Então, com a alta dos preços das commodities internacionalmente e a baixa taxa de investimento no Brasil, isso acaba fazendo com que o país cresça num ritmo um pouco menor. Então, se a gente analisar a inflação, então, nesse período de 6 meses, a gente vê que ela mantém, sim, um ritmo de crescimento. Teve um pico ali em março, que foi quando chegou a crescer 0,92%, mas a gente vê, então, que nesse acumulado, sim, ela continua crescendo, então ela ainda vai afetar o bolso do trabalhador. E que a gente também, professor, quer complementar? Eu queria só, de repente, fazer a complementação da questão dos juros, né? Na hora que você aumenta o juro, quer dizer, você acaba, para o lado das empresas, aumentando os custos de produção, porque na hora que elas tomam emprestado dinheiro para pagar os funcionários ou fazer novos investimentos, vão ter um custo mais elevado. E esses custos vão ser repassados futuramente. Refletem no bolso vão ser repassados no preço. Uhum. E aí você tem um aumento na inflação que isso acaba refletindo no bolso do trabalhador, como a gente discutiu há pouco. E para o lado do trabalhador em si, na hora que você vai querer fazer compra a crediário ou a prazo, então você vai pagar uma prestação mais elevada por conta de que o juro aumentou Então, nesses momentos cascata, né? Nesses momentos é bom as pessoas também darem uma segurada nisso. Exatamente. Tá certo. Bom, Cíntia, a gente também quer saber por que o governo aposta, então, no controle dos preços, se historicamente mostra que isso não é muito eficaz. Bom, na verdade, há os preços monitorados e os não monitorados, né? Os não monitorados é aquilo que a gente já falou, comentou que seria os alimentos, enfim, em geral, né? E os monitorados, geralmente, entraria a parte de combustível, até a questão da combustível. E então, nesse caso, ele ia controlar esses para não ter um impacto ainda maior junto com os outros preços, né, elevados, para controlar o teu compromisso com a meta da inflação, né? Então, por isso que eles estão mantendo ainda a questão dos preços dos combustíveis. E professor, bom, o Banco Central, né, como a gente falou no bloco anterior, ele divulgou então essa projeção da inflação, que em 2014 ela aumentaria e enquanto o PIB ele seria reduzido, né? O que significa isso? Na verdade o que acontece é que se a inflação não está aumentando muito é porque, como a Cíntia comenta, você tem uma série de produtos que são chamados administrados por contrato do governo e a autorização de aumento desses produtos somente é permitido com a autorização do governo. Isso vale combustível, diesel, gasolina, energia elétrica, enfim, uma série de produtos que o governo tem condições de controlar. E, na verdade, esses preços estão sendo represados. E a gente sabe que isso não pode permanecer ao longo do tempo, porque já tem um impacto negativo nas contas da Petrobras, nas contas das empresas produtoras de energia elétrica, e aí, eventualmente, logo, esses preços vão ter que ser ajustados. E reajustando um valor mais elevado por esses preços, acaba depois contaminando os demais preços da economia. Então, quer dizer, é algo meio perigoso de você manter a meta de inflação com base no controle do preço do jeito que está sendo feito atualmente. Então, se a inflação foi a 6,4%, quer dizer, a previsão para esse ano, que significa que o governo está preocupado com a meta e provavelmente tem algum digamos assim, ponto aí de eleitoral. Como você tem as eleições agora em outubro, né? Então o governo vai querer tentar manter a inflação estável
para também ganhar votos nesse sentido. Mas isso pode ter reflexo para 2015 ou coisa desse tipo. Pois é, quais são as perspectivas, então, para o próximo ano, né? Então, na verdade, é mais ou menos nessa direção. Quer dizer, a gente teme, né, que isso possa, esses preços possam contaminar os outros. Então, basicamente, o Banco Central, o que ele faz? Ele tem um acompanhamento que a percepção do mercado sobre a economia brasileira. Então, semanalmente, ele faz uma coleta de informações de como é que o mercado lê os indicadores macroeconômicos da economia. Então, por exemplo, se você pensar que a taxa de câmbio para 2014, ela é prevista para 2,40 e 2015 para em torno de 2,50. Se você pega a taxa de juros básica da economia, para 2014 é em torno de 11% e 2012 a ideia é que aumente mais 1%, ou seja, passa para 12%. E aí, se você pega o crescimento do país, que é aí que é a questão mais complicada nossa, né? É na faixa de 1,6% para esse ano e 1,8% para o outro ano. Tanto que a mídia está começando a comentar de que nós vamos ter, no ano passado era o PIBinho, e esse ano vai ser o PIBeco. Algo assim que a mídia já está... Espero que ano que vem não tenha uma outra denominação ainda pior. Ainda pior, pois é, isso mesmo. Então tá mais ou menos nessa linha, então. Tá certo. É importante a gente entender isso, né? E aproximar mais esse assunto das pessoas, porque, claro, como a gente vem falando desde o primeiro bloco, afeta no bolso. Bom, muito obrigada pela presença de vocês, pelas informações. Até a próxima. Okay. Obrigada. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada. A seguir, no quadro Toque Conexão, Camila Keu fala sobre o cantor e compositor baiano Gilberto Gil, que completa 72 anos hoje. Exatamente. Você confere também a previsão do tempo para todo o estado. É um instante só, nós já voltamos.